Olá, tudo bem? Você sabe que nós estamos em novembro, é claro, e este mês é o Novembro Azul. Para falar sobre o assunto com muita precisão, nós recebemos o Dr. Samuel Spaganum. Novembro Azul é uma campanha que ela foi criada há bastante tempo atrás, né? E a ideia do Novembro Azul não era exclusivamente falar a respeito de câncer de próstata. O Novembro Azul foi inicialmente criado para discutir aspectos referentes à saúde do homem, como modo geral, né? A gente sabe que não só aqui no Brasil, mas como no mundo, os homens eles não têm o hábito de procurar o consultório médico com regularidade, né? Eu sempre uso esse exemplo que as meninas, quando elas têm a menarca, né, quando elas menstruam pela primeira vez, é cultural a mãe levar a menina ao ginecologista. E não existe esse hábito com o homem, né? Então, assim, a quantidade de meninos, de jovem, adolescente que eu recebo aqui no consultório, ela é infinitamente menor do que de pacientes adultos e idosos que frequentam aqui o consultório. Então, quando surgiu a ideia do Novembro Azul, era para falar a respeito da saúde masculina de um modo geral, para estimular os homens de uma maneira global a procurar o auxílio, o suporte médico. Não necessariamente para tratar uma doença, mas para fazer medicina preventiva. Uma coisa que é interessante é que o consultório do urologista, a gente estava conversando aqui antes, ele muitas das vezes ele é a única porta de entrada que esses pacientes têm a um sistema de saúde, né? Então, assim, às vezes ele não tem o acesso ao cardiologista, às vezes ele não tem acesso ao endocrinologista e ainda que não seja eu quem vai cuidar, eu tenho condições de, uma vez feito o diagnóstico, direcionar para quem de fato tem conhecimento, tem capacidade de fazer esse tipo de tratamento, né? Então, quando a gente fala de doença urológica especificamente, tem várias outras patologias que são muito mais frequentes do que câncer de próstata, né? Você tem as doenças benignas da próstata que são muito mais prevalentes, muito mais proeminentes e que trazem também bastante problema, né? São ruins do ponto de vista médico para o paciente. Essa questão da dificuldade para urinar como sendo algo normal do envelhecimento. E eu adoro falar isso, que assim, o cara ele passa a urinar mal e ele acha que isso é normal, né? Por quê? Porque está envelhecendo, porque o pai teve isso, porque o avô teve isso, quando na verdade urinar mal nunca vai ser normal. Existem diversas formas de tratamento, desde as mais simples, com medicação, com orientação, fisioterapia, até tratamentos mais invasivos, como cirurgia aberta, convencional, endoscópica, robótica. Tem uma série de tratamentos que você pode fazer para poder tratar o crescimento benigno da próstata, né? Outra condição muito frequente no consultório do urologista diz respeito às disfunções sexuais. E quando você fala de disfunção sexual, é importante que você divida, né? Você vai setorizar as disfunções sexuais. Disfunção sexual não é exclusivamente disfunção erétil, que é o problema da ereção, né? Do pênis não ficar duro. Existem distúrbios da ereção, existem distúrbios da ejaculação e existem distúrbios do desejo sexual, que é a libido, né? Eles habitualmente podem caminhar juntos, mas não obrigatoriamente vão caminhar juntos. Então é importante que você estratifique isso e conheça as causas disso. Muitas das vezes as disfunções sexuais, elas são a pontinha do iceberg que vão desvendar o que tem lá para baixo, que são doenças físicas muito mais importantes. Então, as doenças cardiovasculares, as doenças vasculares, doença endocrinológica, diabetes, hipertensão, tireoide, uma série de outros fatores que podem estar correlacionados, que podem também cursar com disfunção sexual e que o cara ele vai se preocupar com a vida sexual, mas não está preocupado com a vida, com a saúde dele de um modo geral. Daqueles pacientes que têm algum tipo de sintoma, sem sombra de dúvida, a causa mais comum de procurar auxílio é com relação à hiperplasia da próstata. É o aumento do volume da próstata, né? Que cursa com sintoma urinário, né? Com jato fraco, com dificuldade de urinar, com acordar à noite para fazer xixi, ter que ir muitas vezes ao longo do dia no banheiro, urinar de pouquinho, isso é a queixa principal.
Uma outra população que busca bastante o consultório médico são as disfunções sexuais, né? E aí, de todas as faixas etárias, o adulto jovem, adolescente, principalmente os pacientes mais velhos, que vão ter esse tipo de queixa, esse tipo de transtorno. Então, disfunção sexual pode ser a falta da ereção, pode ser a perda do desejo, pode ser o ejacular muito rápido, pode ser o ejacular muito tardio, pode ser o não ejacular, pode ser o cara que não tem orgasmo, é anorgasmia. E é importante que diferencie isso, porque geralmente o homem associa orgasmo com ejaculação, e eles são eventos dissociados. Você ter orgasmo é um evento psíquico, a ejaculação é um evento orgânico, é físico, é mecânico. Então você tem pacientes que podem ejacular e não ter prazer, e tem pacientes que têm prazer e não ejaculam. Por exemplo, o paciente que operou câncer de próstata e que tirou a próstata, ele nunca mais vai ejacular, porque ele tira a vesícula seminal junto com a próstata. Mas aqueles pacientes que ficam potentes, que têm ereção depois do tratamento, eles não ejaculam, mas eles têm prazer, eles têm orgasmo. Tem basicamente 5 causas de disfunção erétil, por exemplo. Então você pode ter causa vascular, você pode ter causa endocrinológica, você pode ter causa medicamentosa, você pode ter causa psicogênica. Então existem caminhos diferentes para você desenvolver o problema. Então é importante que você identifique. Você tem causas que são tratáveis, então quando você tem um problema e você conhece a causa, você ao invés de tratar a consequência, você trata a causa. Trata a causa para resolver a consequência. E existem situações que você não conhece a causa, ou que a causa não está ali aparente, e aí se você não conhece a causa, o que te sobra é tratar a consequência. Então é muito comum você ter pacientes que procuram consultório com disfunção sexual e que investiga, procura identificar a causa e você não encontra. E aí, naqueles casos, você vai tratar a consequência que é, naquele momento, a disfunção erétil. A medicina, ela com o passar do tempo, ela está se tornando muito mais técnica e menos humana. Então, a gente acaba focando muito na parte técnica, e isso é uma demanda da sociedade moderna. Isso, a responsabilidade civil que a gente acaba tendo, a responsabilidade civil, criminal. Então, todo mundo fica muito preocupado com a parte técnica, e muitas das vezes o paciente ele vem aqui para falar e para ouvir. Tem muito paciente que sai do consultório com o problema resolvido só de ouvir, só de escutar. Então, assim, e hoje se fala muito em exame e se fala pouco do paciente. Então, o problema, na grande maioria das vezes, ele nem é técnico. Ele nem é técnico. Você pode ir conversando, a dúvida, a queixa, o exame físico, com isso você consegue direcionar muito mais do que pedir um monte de exame. Se você pede um monte de exame, você está procurando o que você não sabe o que é. E se você não sabe o que você está procurando, ela passa na sua frente e você não vê. Quer ver uma coisa que é muito comum? Você recebe o paciente na consulta, tudo bem, o senhor está bem? Não, se eu estivesse bem eu não estava aqui. E isso é muito comum, isso é todo dia. E isso dói ouvir. Sem mimimi, sabe? Dói porque assim, o cara fala, será que realmente você tem que estar mal para procurar um médico? Será que o médico ele tem que ser focado exclusivamente para tratar o problema depois que ele já se desenvolveu? A gente não teria um papel muito mais importante, um papel que seria muito mais eficaz, muito mais efetivo, se você fosse acolher o camarada na hora que ele vem aqui sem ter nada? Porque a maioria das doenças em fase inicial, eles não têm sintoma. Seja a doença mais simples até as doenças mais complexas. Todas elas. Você quer ver uma coisa que é legal? Pega um dia que você estiver gripado e procura no Google os sintomas de gripe. Você pode ter certeza que você vai achar alguma página ali que você está morta com 6 dias. Pode ter certeza disso. Por quê? Porque as doenças graves e as doenças não graves, elas começam do mesmo jeito. Há 50 anos, a carga de conhecimento que um médico tinha, ela era assim. Hoje, ela é estratosférica. As condutas mudam. A medicina é a ciência de verdades transitórias. O que vale hoje, o que hoje é regra, amanhã é proscrito.
Então, fazer medicina é muito mais do que ser técnico. Uma das melhores maneiras de se conscientizar as pessoas é compartilhando informações como essa. Pois bem, compartilhe essas informações com a família, com os amigos, com todas as pessoas que você conhece. Compartilhe nas suas redes sociais e aproveite. Siga-nos também nas nossas redes sociais e deixe o seu like aqui pra gente. Até o próximo Questão de Saúde.